questão de por que Jesus, mesmo sendo Deus, precisava orar é algo que muitas pessoas se perguntam ao ler a Bíblia. Nos evangelhos, vemos que Jesus gostava de ir para lugares tranquilos para falar com Deus, como um momento descrito em Lucas. Ele, porém, retirava-se para lugares desertos e orava. Lucas 5,16. Então, se Jesus é Deus, por que ele orava como se estivesse conversando com outra pessoa? É uma boa pergunta que nos faz querer entender melhor quem Jesus é. Antes de começar, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Na verdade, a Bíblia nos ensina que Deus é único, mas se apresenta de 3 formas diferentes, como o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Não são 3 deuses separados, mas um só Deus de 3 maneiras. É parecido com a água que pode ser gelo, líquido ou vapor, mas continua sendo água. Assim, Deus, Jesus e o Espírito Santo são diferentes, mas juntos formam um só Deus. Jesus fala do Espírito Santo como alguém especial que vem nos ajudar e guiar, mostrando que, mesmo sendo Deus, ele tem uma relação única com Deus Pai e o Espírito Santo. Então surge a pergunta: se Jesus é parte de Deus, por que ele precisava orar? Isso nos ajuda a entender o trabalho e a missão de Jesus aqui na Terra. Jesus era totalmente Deus, mas também era totalmente humano. Ele mostrou como é importante se comunicar com Deus passando tempo em oração. Vamos ver sobre como as orações de Jesus mostram a relação dele com Deus e o que podemos aprender com isso. Jesus tinha uma natureza muito especial, sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Isso quer dizer que ele podia fazer coisas incríveis que só Deus faz, mas também vivia como a gente, sentindo fome, dor e até morrendo. É como se Jesus fosse a pessoa mais poderosa e, ao mesmo tempo, alguém muito próximo de nós. Entender Jesus desse jeito nos ajuda a ver como ele é importante para nós, não só pelos milagres, mas também porque ele sabe como é viver a vida humana. Jesus orava para nos ensinar como é importante falar com Deus, buscando sempre fazer o que Deus quer, não o que nós queremos. Ele nos mostra que devemos confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Antes de ser preso e crucificado, Jesus orou pedindo ajuda a Deus, mas disse que queria fazer o que Deus achasse melhor, e não a sua própria vontade. Isso mostra como Jesus confiava em Deus e nos ensina a fazer o mesmo. Outro motivo pelo qual Jesus orava era para ensinar seus amigos, os discípulos, como se comunicar com Deus. Ele não escondia sua prática de oração. Ao contrário, compartilhava com eles. Quando pediram que os ensinasse a orar, Jesus lhes deu a oração do Pai Nosso, dizendo: quando orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nessa oração simples, Jesus mostrou que orar é conversar com Deus sobre qualquer coisa, agradecendo por Ele ser quem é, pedindo o que precisamos, pedindo perdão quando erramos e buscando força para fazer o certo. As orações de Jesus nos orientam a viver perto de Deus, falar com Ele sobre tudo e confiar nossa vida a Ele. Jesus também usava a oração para expressar suas emoções e necessidades, mostrando que, mesmo sendo Deus, sentia tudo o que nós sentimos. Um exemplo disso é quando estava no jardim de Getsêmani, antes de ser preso. Ele estava tão triste que disse aos seus amigos: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele orou a Deus, pedindo se havia outro jeito de fazer o que precisava ser feito, sem ter que sofrer, mas terminou dizendo que queria fazer a vontade do Pai. Outro momento importante foi quando Jesus escolheu seus 12 discípulos. Antes de tomar essa grande decisão, ele passou a noite toda orando a Deus no monte. Isso mostra que, como nós, Jesus buscava a orientação e força do Pai para as decisões e desafios da vida. Mesmo sendo Deus, Jesus era totalmente humano. Ele tinha emoções e necessidades como qualquer um de nós. Através da oração, ele mantinha sua relação com Deus Pai, buscando força, direção e conforto. Ele ensinava isso aos seus seguidores, mostrando como viver dependentes e confiantes em Deus.
Jesus queria nos mostrar como ter uma relação próxima e verdadeira com Deus Pai. Jesus aprendeu a obedecer e a enfrentar o sofrimento por meio da oração. Ele não orava apenas em momentos tranquilos, mas fazia pedidos intensos e cheios de lágrimas verdadeiras. Mesmo assim, ele sempre escolhia obedecer a Deus, mesmo quando isso significava sofrer. Isso nos mostra que seguir a Deus nem sempre é fácil, mas é o caminho que Jesus nos ensinou a escolher, mesmo nos levando a enfrentar desafios grandes como a cruz. O aspecto mais impressionante da existência de Jesus foi sua completa humanidade, compartilhando nossos sentimentos, tentações e dores. Contudo, diferentemente de nós, ele jamais errou em seguir Deus ou cumprir sua missão. Tudo o que ele fez, disse ou pensou estava em total sintonia com o que Deus queria. Ele não viveu por si mesmo, mas por Deus e por nós. A perfeição de sua vida é crucial, porque realizou por nós o que não conseguimos: ser justos diante de Deus. É como se ele tivesse passado por todos os testes da vida em nosso lugar e alcançando a nota máxima por nós. Compreender a completa obediência e entrega de Jesus nos permite valorizar o maravilhoso dom oferecido através da fé nele. Um dom que nos encoraja, não porque é merecido, mas porque é dado generosamente, refletindo a vida perfeita que ele viveu por nós. A oração era fundamental na vida de Jesus, não apenas como um ritual religioso, mas era essencial como o ar que respiramos, mantendo-o conectado ao Pai. A oração para Jesus significava permanecer ligado, um vínculo inquebrável com Deus Pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele mostrou como essa comunicação era crucial para buscar força e orientação, ensinando-nos que a oração vai além de fazer pedidos, é sobre manter nossa relação com Deus ativa e saudável. Quando Jesus foi batizado e orou, o céu se abriu, simbolizando essa conexão profunda. Ele estava sempre em diálogo com Deus Pai, e nessas conversas, decisões importantes eram tomadas, amor era compartilhado e força era renovada. Mesmo sendo divino, Jesus mostrou sua confiança no Pai por meio da oração, como quando agradeceu a Deus antes de ressuscitar Lázaro, demonstrando que a oração é um ato de confiança e amor, não apenas um ritual. A oração também foi a maneira de Jesus abraçar completamente sua humanidade. A encarnação, o ato de Deus se tornar homem em Jesus, não foi simplesmente Deus assumindo uma forma humana. Ele se tornou totalmente humano. Ser humano significa reconhecer nossa necessidade de Deus. Jesus mostrou isso de forma especial antes de sua prisão, orando no Getsemane, enfrentando a morte e nos ensinando que podemos levar nossos medos mais profundos a Deus. Mas, mais importante, que devemos confiar nos caminhos dele acima dos nossos. Portanto, na vida de Jesus, a oração era uma forma de manter a proximidade com Deus, demonstrando confiança e amor e vivenciando sua humanidade com todas as suas complexidades. Ao orarmos, seguimos os passos de Jesus, conhecendo Deus intimamente e confiando nossas vidas a Ele, aprendendo o que significa ser verdadeiramente humanos. O papel de Jesus como nosso intercessor, especialmente evidenciado em João 17, versos 9 a 23, é profundamente emocionante. Nessa passagem, Jesus, o Filho de Deus, intercede diante do Pai não apenas pelos discípulos que estavam com ele, mas também por todos nós que viríamos a crer em sua mensagem. Ele ora por nossa segurança, felicidade, unidade e fidelidade à verdade da palavra de Deus, demonstrando um cuidado especial por seus seguidores e por aqueles que creriam nele. Esta oração reflete o anseio de Jesus para que todos façamos parte da mesma família divina, unidos no amor. Atuando como mediador entre Deus e a humanidade, Jesus serve como a ponte que supera a distância criada pelo pecado. Antes de sua vinda, estávamos separados de Deus por nossos erros, mas por meio de Jesus, nos é dada a chance de reconciliação e comunhão com Deus. Ele facilita esse entendimento e reconciliação.
mostrando o amor profundo e o cuidado de Deus por nós. Jesus veio para eliminar a barreira entre Deus e os seres humanos, vivendo uma vida sem pecado, morrendo em nosso lugar e ressuscitando, demonstrando seu domínio sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único mediador entre nós e Deus. Quando erramos, Jesus se apresenta diante de Deus em nosso favor, assegurando que ele pagou o preço por nossos erros. Isso é maravilhoso porque significa que podemos nos aproximar de Deus diretamente por meio de Jesus, sem intermediários. Orando em seu nome, Jesus intercede por nós, mantendo nossa conexão com Deus. Jesus cuida profundamente de nós, conversando com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e a unidade entre nós e com Ele. Como nosso mediador, Jesus é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, apesar de nossas falhas. Ele se coloca entre nós e Deus, assegurando que possamos nos aproximar dele. A oração é nosso espaço secreto de encontro com Deus, onde falamos sobre tudo em nossos corações, incluindo os grandes planos que Ele tem para nós. Na oração, encontramos forças para enfrentar desafios que parecem intransponíveis. Escolhemos amigos que nos apoiarão e realizamos atos que refletem a grandiosidade de Deus. Jesus, enfrentando momentos de tensão e preocupação, buscava força na oração, e Deus lhe enviava um anjo para fortalecê-lo, como descrito em Lucas 22, verso 43. Isso nos ensina que, diante de grandes desafios, devemos buscar a Deus em oração por auxílio. Em resumo, a vida de oração de Jesus nos ensina sobre a necessidade de depender de Deus, submeter-nos à sua vontade e reconhecer o poder da intercessão. Jesus buscava lugares tranquilos para orar, incentivando-nos a desenvolver uma vida de oração íntima, onde podemos nos aproximar de Deus, compartilhar nossos problemas e receber orientação e conforto. Refletindo sobre a vida de oração de Jesus, somos convidados a intensificar nosso relacionamento com Deus, vendo a oração não apenas como um ritual, mas como uma expressão de nosso vínculo profundo com o Criador. Que o exemplo de Jesus nos inspire a procurar Deus sinceramente, a conversar e ouvir Ele, a pedir e nos render à sua vontade, experimentando assim o amor profundo e a presença de Deus em nossa vida cotidiana. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.